É, pessoal, talvez vocês não tenham se atentado ainda, mas hoje tem jogo do Vasco. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, se já era complicado antes de tudo que aconteceu no Vasco aí, que dirá agora, né? Cadê a cabeça de jogador, cadê a cabeça de torcida para focar nessa partida de hoje, com tudo que está acontecendo com o Vasco aí, essa reformulação que rolou no departamento de futebol do Vasco. Caso você não esteja sabendo, ou caso você não tenha visto o vídeo, vou deixar aí na descrição um vídeo em que eu comento essa reformulação do Vasco, Jorginho anunciado como novo técnico do Vasco, PC Guzmão, novo coordenador de futebol, e Pelaipe e Chumbinho demitido aí dos seus cargos de dirigentes de futebol do Vasco. Diante disso, como é que fica o time do Vasco para hoje? Um time que teve o Zé Ricardo pedindo demissão depois da partida de sábado, o Valdir com pouco tempo para treinar a equipe aí, fez uma coletiva ontem, antes da bomba estourar, falando a sua perspectiva sobre o jogo de hoje, quis disfarçar ali, que está preparando alguma coisa ou outra, mas a verdade é que não tem nem tempo para isso, a gente nem tem tempo direito para ver o dedo do Valdir no time do Vasco, porque mesmo que ele tenha aí inovações táticas, soluções táticas diferentes para esse time do Vasco, dificilmente ele vai conseguir implementar elas com 2 dias de treino. Se ele quiser mudar um jogador ou outro, é complicado também de fazer isso, porque a maioria dos jogadores do Vasco está no departamento médico, ou está suspenso, ou está com outro problema. Resta para ele, então, fazer uma coisa que até hoje, pelo pouco que ele trabalhou no Vasco, eu acho que ele fez de melhor, que é tentar motivar a equipe ali, tirar dos jogadores o máximo que eles podem. Ele já tem naturalmente essa motivação, né? Porque quando troca de técnico, é como se zerasse a tábua ali, todo mundo tem a chance de se mostrar de novo e virar o novo favoritinho do técnico, né? O cara que está acomodado porque era favorito do técnico tem que correr de novo para se provar para quem está vindo. E quem não tinha muitas oportunidades também, né, vai querer correr em dobro para tentar ter essas oportunidades justamente com o novo técnico. Então eu espero um time bem aguerrido hoje em campo, bem dedicado. Agora, não sei se isso vai ser suficiente para segurar a onda do Cruzeiro, né? A gente já teve no Mineirão esse ano, jogamos lá, conseguimos segurar o Cruzeiro, foi um 0-0 pela Libertadores, né? Mas desde então o Cruzeiro só fez melhorar e o Vasco só fez piorar. Então hoje os dois times se encontram de novo no mesmo estádio, só que em situações completamente diferentes. Um Cruzeiro que me parece bem mais ameaçador do que o Vasco. Agora, não é por isso também que a gente vai dar a vaca como atolada, porque no futebol a gente cansa de ser surpreendido por isso, né? Se tem uma coisa que esses 18 anos de crise do Vasco aí me ensinaram, é que quando a gente menos espera do Vasco, ele volta e meia surpreende. Você vai pegar aí a história do Vasco, volta e meia tem esses lances. O Vasco tem um jogo fácil, perde. Tem um jogo mais fácil ainda, perde de novo. Aí quando tem aquele jogo difícil que você fala, esse aí é goleada agora, a derrota é certa, o Vasco vai lá, surpreende e às vezes empata, às vezes acaba até ganhando. Eu vou me agarrar aí a esse histórico para acreditar que a gente pode sair com um bom resultado do Mineirão, né? Esse histórico do Vasco aí de às vezes surpreender nos piores momentos e a motivação dos jogadores que querem se mostrar para o novo técnico que já vai estar assistindo a partida com certeza. Diante disso, vamos falar qual que vai ser o time provável, né? Qual a provável escalação do Vasco para hoje. A gente, com toda essa confusão que rolou aí administrativa, tem o problema político dessa reunião do Conselho de Beneméritos querendo derrubar o Vasco na sexta-feira, tem toda essa reformulação do elenco, Jorginho sendo anunciado, Pelaipe sendo demitido. Com todas essas conversas, o futebol mesmo ficou em segundo plano, ninguém comentou direito qual que pode ser o time, qual que não pode ser. Então, eu vou falar aqui o que eu acho que vai ser o time do Vasco, qual que eu acho que vai ser a escalação que o Valdir vai levar a campo, baseado no que ele treinou aí, baseado na própria coletiva dele, tá certo? No gol, não tem mistério, né?
Com o Martin Silva servindo o Uruguai aí na Copa do Mundo, a gente vai de Fernando Miguel novamente no gol. Hoje ele vai ser finalmente testado para valer, eu acredito, contra o Bahia, contra o Paraná e contra o Botafogo. Eles não foi muito testado, essas equipes não chegaram com muita força na defesa do Vasco. Hoje, o prognóstico é completamente diferente, né? Eu acho que a gente vai ser aí metralhado pelo ataque do Cruzeiro. O Vasco vai ter que se esforçar muito para segurar o poder ofensivo do Cruzeiro e isso passa por uma boa atuação do Fernando Miguel. Vamos torcer para ela acontecer. Na lateral direita, apesar do Rafael Galhardo ter sido liberado e provavelmente ser relacionado para o jogo de hoje, eu acho que como ele está voltando de contusão, o Valdir vai preferir insistir com o Luiz Gustavo ali pela direita, até porque defensivamente ele não tem se saído mal, e como o Valdir deve ir com um time bem retrancado para esse jogo de hoje, eu acredito que ele vai manter o Luiz Gustavo ali na lateral direita. Na zaga, o Valdir já deu a entender que vai voltar com o Paulão, né? Afinal, não é porque você bate um carro que você vai jogar ele fora. Foi a metáfora que ele fez para justificar a reescalação do Paulão, agora que ele foi reintegrado lá depois da confusão da foto. E ele deve ter como dupla aí o Ricardo Graça. Não acredito que o Valdir vai inventar nessa hora aí. Na lateral esquerda, nós devemos ter a volta do Henrique, né, que cumpriu suspensão no último jogo. Fabrício sai para lá, porque no banco a gente vai ter o Ramon, que com certeza vai entrar no decorrer da partida. Ramon que tem entrado muito bem nos últimos jogos, mostrando que assim que ele estiver em forma, ele tem que voltar a ser o titular. No meio-campo, apesar do Raul já estar treinando com o time do Vasco, já está liberado pela CBF para ser escalado, ele nem foi relacionado para a partida de hoje ainda, deve estar recuperando a forma física, deve estar meio que ainda se entrosando com os companheiros, então a gente vai de novo com o Leandro de Sábato de primeiro volante. Eu espero que com essas mudanças, né, ele saia da sua zona de conforto e volte a apresentar um futebol, porque estava muito acomodado, estava muito displicente nas últimas partidas aí. Espero que com a saída do Zé Ricardo, ele sabendo que o Jorginho tá vindo, não conhece o trabalho dele, ele volte a se esforçar um pouco mais e apresente um bom futebol hoje. Do seu lado, o seu companheiro ali na cabeça de área deve ser o Andrei, que vem fazendo boas partidas. O garoto, depois de muitas tentativas, depois de muito ratear na sua estreia nos profissionais do Vasco, finalmente tem feito boas atuações. Vamos torcer para ele continuar nessa crescente hoje. Seguindo pelo meio campo, a gente vai ter aí uma dúvida, né, de quem que o Valdir pode escalar no meio campo. Ele tem a volta do Evander aí, que voltou do afastamento por indisciplina, que conversou com o Campelo e não vai ser mais negociado, então ele poderia ser uma opção aí nesse meio campo. Ele poderia escalar o Thiago Galhardo, que também está voltando de contusão, também foi relacionado para a partida, então poderia ser uma solução aí no meio. Mas, pelo que ele deu a entender na coletiva dele, falando que vai escalar um jogador fora de posição, eu acredito que ele vai escalar mesmo o Bruno Consendé aí no meio, jogando um pouco mais avançado, tentando, na prática, escalando o meio campo com 3 volantes, para fechar ali o meio campo, congestionar o meio campo, e aí de sobra, ainda tendo ali a opção da artilharia do Bruno Consendé e do Andrei, que os dois têm um bom chute de fora da área, né? Você segura a casinha ali, tenta segurar o meio campo do Cruzeiro e quando tiver com a bola nos pés, tanto o Bruno Consendé quanto o Andrei podem ser uma boa opção nos chutes ali do meio campo da entrada da área. Mais pra frente, os jogadores que passam aí sim a ser o grande poder ofensivo do Vasco deve ser o Pikachu, caindo pela esquerda novamente ali. Eu acho interessante ele jogando naquele setor, ainda mais tendo um Henrique na lateral, que é um lateral que apoia, mesmo o Ramon entrando no segundo tempo, também é um cara que apoia ali, que pode encostar, ele pode render bastante. É interessante o Pikachu cortando para dentro no pé bom, ele pode cortar e chutar a bola de fora da área, é um lance perigoso dele também. Na direita, o Wagner deve ocupar a posição ali, também um jogador interessante, né? Que tem recursos técnicos que ninguém questiona e que vem crescendo aí de produtividade, né? Talvez porque está terminando o contrato dele, precisa renovar, enfim, aí já pode ser maldade, mas ele vem crescendo de produtividade, então vamos torcer para ele ter uma bela atuação hoje. E finalmente na frente ali, no meio campo, jogando de pivô, tentando segurar as bolas, distribuir para os outros jogadores, o Andrés Rios, que vem sendo o centroavante titular do Vasco, né? Eu acho que com isso o Valdir vai fazer um time bem recuado, vai prender o time bem lá atrás, né? Vai jogar com 3 volantes aí, o próprio Wagner, o Pikachu e o Andrés Rios
também são jogadores que podem voltar para recompor bastante, são jogadores que têm um poder de marcação alto, principalmente para jogadores que são atacantes, meias atacantes. Eu acho que ele vai segurar a casinha lá atrás e não vai nem tentar sair no contra-ataque, não. Vai tentar um chute de fora da área, com o próprio Pikachu, com o Wagner, com o Andrei, com o Conceição, que nem eu falei. Vai se fechar lá atrás, vai tentar conduzir ali até a intermediária do Cruzeiro e quando abrir um espaço, pum, vai tentar o chute, vai tentar um gol na sorte. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, vai tentar voltar com o empate lá do Mineirão, que, vamos e venhamos, sempre seria um bom resultado. Diante das circunstâncias, então, é um resultado excelente. Eu acho que ninguém pode reclamar se a gente voltar com o empate do Mineirão. Eu, cara, tô desmotivado com esse jogo de hoje, com tudo que tá acontecendo no Vasco, sabe? A menor das nossas preocupações é esse jogo de hoje do Vasco. Se serve de alento. Sempre que eu me sinto assim com o Vasco, nos últimos tempos, desde que rola sobre o Vasco aqui, sempre que eu me desmotivo, sempre que eu falo, cara, não vai ter jeito, hoje vai ser uma derrota cachapante, o Vasco vai lá e me surpreende e ganha, só para calar minha boca, né? Espero que hoje seja mais um desses casos, até para forçar a ser mais um desses casos, eu vou apostar que o Vasco perde para o Cruzeiro de 2-0, porque a verdade, infelizmente, é que eu acho que o Vasco não tem uma defesa sólida o suficiente para segurar o ataque do Cruzeiro, e com esse time aí, com essa provável escalação, também não vai ter força para chegar lá na meta adversária, né? Vai precisar de muita sorte para conseguir criar uma chance de gol e ainda por cima transformar essa chance de gol em gol para o Vasco da Gama. Espero que eu esteja errado, A gente vai saber aí logo mais, né? E vamos voltar aqui depois do jogo, se tudo der certo e se nada der errado, depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado. Espero contar com você para dar o like nesse vídeo também, assinar o canal caso não tenha assinado e ligar o sininho de notificações, porque é assim que sair o vídeo do pós-jogo, você vai ser avisado, né? Melhor para todo mundo. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.